Boa noite a todos, boa noite aos companheiros, os companheiros da nossa Casa Espírita, boa noite para o nosso irmão Alexandre Serafim. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 9 de outubro de 2025. Nesse horário das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública. E os temas da noite, das noites de quinta-feira, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, do item 5, 6 e 7. Dai a César o que é de César. Quem vai fazer o nosso estudo é o nosso irmão Alexandre Serafim. Boa noite, Alexandre. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? A Deus, tudo tranquilo. Graças Se a Deus. aqui tá frio, imagina aí em cima como é que deve estar o negócio. A temperatura caiu um pouquinho. Caiu, estamos Tá com 15 bom. graus aqui. 15 graus, né? Esperamos Nossa Senhora. que não caia muito mais, porque senão fica complicado. Então, meus irmãos, é muito prazer receber esse nosso irmão na nossa casa espírita, né? Para fazer os nossos estudos. Temos muito carinho por ele. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler um pequeno texto desse livro, ó, Para Viver Bem, de Humberto Pazian. E a mensagem aberta tem por título: Otimismo é o melhor combustível para o nosso carro mental. E Humberto Pazian diz assim: precisamos atentar às nossas palavras, pois elas exercem uma pressão muito forte em nosso subconsciente. Quando falamos só em doenças e debilidades, tendemos a acreditar nelas, e esse conceito tem propensão a se tornar realidade. O inverso não é menos verdadeiro. Quando falamos em saúde, paz e prosperidade, acontece o mesmo. Esses conceitos são gravados nos registros mentais e também podem se manifestar em nossa vida. Tudo que enviamos ao nosso interior regularmente, por meio de afirmações, tende a se tornar lei para a nossa existência e será o combustível que nos levará pelos caminhos da vida. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, para agradecer por tudo que temos recebido. Agradecer os bons momentos, agradecer as dificuldades que às vezes aparecem, né, surgem, porque elas são uma oportunidade para o nosso crescimento pessoal, para o nosso aprendizado. Então, rogamos a Deus que abençoe o nosso irmão Alexandre, que o envolva com a sua misericórdia, que lhe dê ombros fortes para ele continuar a sua caminhada, abençoe a sua família, seu trabalho doutrinário, seus bons propósitos, e que ele possa estar sempre conosco, nos ajudando a compreender esses fatos tão importantes do Evangelho de Jesus. Também pedimos ao Senhor por todos aqueles outros nossos irmãos que estejam nesse momento passando por algum sofrimento, problemas de saúde, problemas emocionais, processos obsessivos, né? Há muita gente no mundo sofrendo nesse momento e precisando da misericórdia, da compaixão do Senhor, que nunca lhes faltou. Mas o Mestre Jesus nos ensinou a pedir ao Pai sempre um acréscimo de misericórdia para os que sofrem. E assim, Senhor, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Alexandre, você tem até 7h20, 7h25 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe sempre. Primeiro agradeço aí ó, o convite para poder falar um pouquinho do Evangelho do nosso mestre e acho que eu não vou tomar tanto tempo assim de vocês, né?
É um texto interessante, apesar de ser um texto relativamente curto, mas que traz informações que são importantes ainda nos dias atuais, né? Inclusive, é engraçado ver como o evangelho citado, né, há 2000 anos atrás, basicamente, ele tem uma repercussão extremamente importante para os dias atuais que nós vivemos. Nós vamos ler detalhadamente, não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho como um todo, em todas as suas passagens, e formos tentar transportar essas informações para a nossa vivência atual, ele se encaixa perfeitamente. E esse texto que nós vamos abordar, do capítulo 11, itens 5 e 7, ele se encaixa também aqui conosco. É o trecho que ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Isso está citado em Mateus 22, 21, Marcos 12, 17, Lucas 20, 25. Mas para abordar esse tema, nós temos que entender um pouquinho o contexto no qual ele foi utilizado naquela época por Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus, ele estava numa região muito complicada, onde havia ali um povo, o povo judeu, dominado por Roma, e que o povo judeu não aceitava essa situação de dominação. E Jesus estava ali naquele meio, naquele conflito. E o interessante é que Jesus, apesar de ser judeu, ele incomodava muito mais os judeus do Sinédrio do que os romanos. Os romanos o consideravam como mais um profeta, como havia inúmeros profetas naquela época. Mas as colocações de Jesus nas suas pregações, ela vinha cada vez mais aumentando o número de adeptos e discípulos, e isso começou a incomodar muito ali os dirigentes do Sinédrio. Então, eles tentavam, se nós formos ver, eles sempre tentavam, de alguma forma, pegar Jesus. Porque, dependendo da sua falha, ele poderia ser condenado pelo Sinédrio, ou, dependendo da sua falha, ele poderia ser condenado por Roma. E existia ali naquela época uma questão visceral, né, dos judeus, que era pagar impostos. E eles colocavam essa questão da obrigatoriedade de Roma junto com as suas questões religiosas. Então, eles faziam misturavam ali a questão religiosa com a questão política. E para tentar, de alguma forma, colocar Jesus numa saia justa, vamos dizer assim, porque eles resolveram fazer um questionamento sobre o pagamento de impostos, né? Se era lícito que os judeus pagassem impostos para Roma que os dominava. Porque, dependendo da resposta, Jesus iria se prejudicar de todo jeito. Se ele fala que não deveriam pagar impostos, Roma iria puni-lo com certeza. Se ele fala que deveria pagar impostos, os judeus iriam crucificá-lo com certeza. Então foi ali uma questão capciosa para tentar, de alguma forma, pegar Jesus. Mas Jesus é Jesus, né? É um espírito que não tem nenhum precedente na Terra, não tem nada, quer dizer, foi o ser mais evoluído que esteve no planeta. Então eu fico imaginando, aqui com os meus botõezinhos, Jesus olhando para as pessoas daquela época. Basicamente, nós éramos transparentes, ele nos via, né? Ele sabia exatamente quem era o espírito que estava ali, os seus comprometimentos, as suas necessidades, as suas as ambições. Então, Jesus, ao ver as pessoas, pela sua elevação, ele tinha total capacidade de entendimento do que estava acontecendo. Por isso que era muito difícil nos questionamentos que faziam a ele pegá-lo de alguma forma, porque ele tinha colocações que estavam acima dos outros pela sua capacidade intelectual, pela sua evolução espiritual. E aí ele deu aquela famosa resposta que ninguém estava esperando. Solicitou então uma moeda ao dirigente ali do Sinédrio que fez o questionamento, olhou a figura de César e perguntou de quem é essa figura.
Então, essa figura é de César. Então, se essa figura é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com isso, ele conseguiu mostrar uma superioridade muito acima do que eles esperavam e uma resposta que também ninguém estava esperando. E essa resposta, ela mostrou um contexto interessante, que nos cabe ainda nos dias de hoje, porque César é o símbolo do governo daquela época, e que pode ser o símbolo de qualquer governo de qualquer época, né? Em qualquer local do planeta, em qualquer época que nós possamos pensar ou imaginar, César simboliza um governo, ou seja, uma organização social, uma necessidade de compromissos materiais voltados à nossa vida terrena. Porque a partir do momento que nós estamos vivenciando uma vida terrena, como Jesus anunciou, nós estamos dentro de regras estipuladas por organizações governamentais e sociais. E nós não temos como escapar dela. Então, quando ele fala dai a César o que é de César, de um trabalho de cidadania. Está mostrando ao povo e a todos os povos de todas as épocas que para vivermos dentro de uma questão social, organizacional, é necessário que a gente cumpra com os nossos deveres, mesmo que um ou outro não concorde com o que deve ser feito. Porque pensando ali na época, né, Roma, eles podiam ter as questões bélicas de conquistas, mas eles eram muito cívicos e eles utilizavam-se de impostos e tudo mais, porque eles eram muito bons em construir arquedutos, trazer água potável, construir estradas, mecanismos de defesa do povo que eles dominavam. Ou seja, eles tinham todo um sistema que nós podemos transportar para hoje, construir estradas, construir pontes, fazer escolas, construir residências, né? Quer dizer, tudo isso requer que haja uma contribuição. Senão, não há progresso, não há evolução. E Jesus sabia disso naquela época e sabia que isso iria percutir para todas as épocas. Então, ele estava colocando lá a necessidade, né, dos compromissos de cidadania. É necessário que você cumpra com seus deveres de cidadão dentro da vida que você, terrena que você está vivendo dentro da sua época, para que as coisas possam acontecer. Então, ele está referindo-se a um dever cívico de respeitar leis, né, de cumprir obrigações sociais, né, de ser um cidadão que realmente cumpre com as suas funções de cidadania, para que as coisas possam evoluir adequadamente. E aí ele põe, então, dai a Deus o que é de Deus, que é a segunda parte, que é muito interessante. Porque quando ele coloca dai a Deus o que é de Deus, ele está colocando as nossas obrigações espirituais. Então, ele está mostrando que existe aí duas situações que nós vivenciamos. Primeiro, por sermos espíritos em processo evolutivo, na questão aí espiritual evolutiva, e por outro, por sermos espíritos dentro de um contexto social, no mecanismo reencarnatório. Mostrando para o povo naquela época que temos que cumprir de uma forma equilibrada essas duas funções. Então, ao mesmo momento que eu estou vivenciando um momento terreno, eu também estou vivenciando uma questão espiritual. E essa questão espiritual, ela requer o quê? Desenvolver valores espirituais, valores morais e valores éticos. E que nos joga numa situação acima das questões materiais. Porque a partir do momento que eu busco valores espirituais, busco valores morais, busco valores éticos, eu me torno um cidadão de respeito maior,
Porque isso faz com que eu passe a entender a importância do amor ao próximo. Porque se eu amo meu próximo, eu quero vê-lo bem, eu quero vê-lo com saúde, eu quero ver ele receber, ter possibilidades de trabalho, de recursos, de escolas, de poder ter uma vida mais saudável. E para que ele tenha tudo isso, eu tenho que cumprir aí então os meus deveres cívicos. Então, a minha questão espiritual, ela fica colocada num patamar acima, porque requer o quê? Uma devoção, uma obediência a Deus, o Criador. E para que eu tenha devoção e obediência a Deus, o Criador, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. E para tornar uma pessoa melhor, eu tenho que me importar com o meu próximo, com a pessoa que convive comigo, com a pessoa que muitas vezes não tem os mesmos recursos e possibilidades que eu tenho, mas que eu, de alguma forma, como cidadão, na questão aí material, eu posso auxiliá-lo, eu posso contribuir. Então, é uma questão, numa visão ampla, é uma questão de responsabilidade que ele está nos dando. Quando ele fala dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele está colocando uma responsabilidade do cidadão sem excluir a nossa responsabilidade com Deus e no amor ao próximo. Então, é uma passagem que não pode ser interpretada de uma forma muito restrita, né? Ela é muito mais ampla, porque ela une as situações da materialidade que vivemos, da moralidade e da espiritualidade e dos direitos alheios a cada um, ou seja, direitos e deveres de cada um de nós como seres espirituais vivenciando um momento dentro da matéria, né? Então, ele faz uma distinção relativamente breve, mas interessante, né? Que desagradou por demais naquela época os judeus, porque eles não gostavam de pagar impostos de forma alguma, mas ele dá uma prioridade importante na questão da nossa necessidade de devoção a Deus e obediência, já que ele nos coloca numa situação de processo evolutivo reencarnatório, em épocas e épocas, e todas as épocas, com certeza que todos nós já vivenciamos, havia uma situação de estado organizacional. E com isso ele dá uma lição ali, mostrando aquele povo que não se poderia fazer uma briga entre a religião ali vigente na época com a política vigente na época, mas que elas tinham que aprender a viver em harmonia, ou seja, equilíbrio. Então, nós temos que saber se harmonizar, ou seja, temos que aprender a harmonizar a nossa vida física com a nossa vida espiritual. E isso, às vezes, para nós é muito difícil, né? Nos gera ansiedades, nos gera, às vezes, irritabilidades, né? Ah, se nós formos analisar, por exemplo, as situações que nós vivemos hoje, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais irritadas, estão mais impacientes, estão deficitárias de uma série de recursos e necessidades, né? As questões da falta de bens materiais, a necessidade de aumento de encargos, mas tudo isso são processos que nós temos que aprender a vivenciar. Porque dentro do processo evolutivo, se nós estamos ainda aqui, né, nessa fase, é porque nós necessitamos estar nessa fase como um mecanismo de aprendizado para nós, né? Não é só uma questão de necessidade, é uma questão de que nós merecemos estar. Às vezes eu fico pensando se basicamente todos nós espíritos, fomos espíritos que viemos parar nesse planeta por uma questão de degredo, ou seja, quer dizer que nós já passamos por todo o processo evolutivo de um planeta. E quando este planeta chegou no processo, nós estamos entrando agora,
de regeneração, nós não nos adequávamos mais às vibrações que aquele planeta iria comportar e fomos trazidos, então, para retomar o caminho. E o que aconteceu? Estamos chegando no final de uma nova era e continuamos aqui, tendo que reencarnar. Ou seja, não conseguimos ainda concluir a nossa programação. Então, estamos carregando as bagagens de milênios e milênios. Então, é o momento de nós começarmos a entender o que é dar a César, o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. Está na hora de nós entendermos, nós temos um dever físico, mas também temos um dever espiritual para com Deus. Está no entender que nós temos que trabalhar a harmonia entre essas duas situações que nós vivemos, material e espiritual. Ou seja, buscar a renovação, buscar o equilíbrio, né? Allan Kardec falou, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela forma como ele trabalha as suas mudanças, a sua melhoria. Então, nós temos que aprender a trabalhar essas melhorias sem gerar em nós desconfortos, como irritabilidades, impaciência e tal, que vão afetar, com certeza, aí, a nossa saúde física. Quanto mais impacientes e irritados, mais nós vamos ter problemas. E aí eu vou pedir licença a vocês, porque tem uma passagem que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Essa passagem está lá em Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 102, que ele fala nós e César. Olha só que interessante que ele fala lá, ele fala baseado em Mateus 12, 17, né? Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele fala o seguinte, ó, em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Ou seja, independente do momento que nós vamos viver nesse mundo, dentro de uma questão material, de acordo com os merecimentos que nós temos, eu acho que é interessante, os merecimentos de cada um, nós vamos ter sempre a figura de César na nossa frente, que simboliza o governo estatal, onde quer que a gente vá aparecer nesse planeta. Seja no Brasil, Estados Unidos, Finlândia, Austrália, nós vamos ter a figura de César, o que simboliza o governo estatal. E aí ele colocou uma coisa interessante. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Isso é um fato. Nós vemos em qualquer lugar os maus estadistas. Mas o problema é que os maus estadistas muitas vezes estão associados ao que ele colocou aqui, uma coletividade ociosa e indiferente. Então, se nós temos uma coletividade ansiosa e indiferente, ou seja, que não participa, que não observa, que não analisa, que não busca, você passa a ter o quê? Administrações desorganizadas, porque você vai ter o quê? Maus estadistas. Então, se você junta uma questão governamental estatal, onde você tem maus estadistas e uma coletividade diferente, a administração vai ser totalmente organizada, ou desorganizada. Ou seja, nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então, se essa coletividade dá vazão a maus estadistas, vamos colher o que estamos plantando, com certeza. Isso Emmanuel falando, né? Olha só a atualização do que nós vemos no mundo de hoje. E ele continua lá, ó. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Então, nós sempre vamos ter essa figura estatal, enquanto vivemos aqui, dentro de uma questão material, que está ao nosso redor, e ele fala que é imprescindível que você realmente dê a César o que é de César. Ele falou: o aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismos individuais para eximir-se das obrigações. Ou seja, você não pode evocar essas questões, porque lá naquela época, foi o que eles fizeram, eles evocaram questões de idealismos religiosos para sair fora das suas obrigações. Então, nós não devemos seguir esse tipo de exemplo. Nós temos que estar acima desse exemplo.
Nós não podemos pôr princípios religiosos e idealistas para sair fora das nossas obrigações cívicas. Nós temos que entender o momento que vivemos e aceitar a questão de dar a César o que é de César. E ele vai lá. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Então, você largar a mão ou se revoltar não vai ajudar aquele momento que você está vivenciando e não vai ajudar a chamada governança humana. É importante você entender a necessidade de cada um, o estágio evolutivo de cada um, ter boa vontade e trabalhar. Então, Emmanuel nos fala que temos que ter boa vontade e trabalhar. Não adianta gerar críticas, não adianta colocar princípios religiosos ideais, mas sim temos que aprender a auxiliar, a ajudar. Auxiliar, ajudar, está relacionado a doar-se. E doar-se está relacionado à caridade. E fora da caridade, não há salvação. Então, olha quanto ensinamento em cada frase de Emmanuel aqui, dentro das orientações dessa passagem, né? Ele vai mais além. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na época. Então, é o cuidado necessário para que a gente não cause abusos, não provoque mais indiferenças, não utilize de questões religiosas para se promover ou causar maiores conflitos. E nós vemos muito isso hoje, né? As pessoas colocando as questões religiosas em cima de conflitos, né? Senão, nós vamos realmente nos demorarmos o nosso atraso novamente. E como nós estamos passando por uma fase de transição, se nós não entendermos isso, nós temos aí chances novamente de não estarmos mais presentes nesse planeta quando ele entrar no mecanismo de regeneração. Porque não vamos mais estar dentro de um equilíbrio vibracional no qual o planeta irá entrar. Porque tudo está em níveis vibracionais. Se o planeta eleva seu nível vibracional e eu não elevo o meu, eu não tenho como habitar, porque os padrões vibratórios são diferentes. Eu tenho que habitar onde o padrão vibratório está de acordo com o meu. Então, se há uma mudança vibracional planetária, eu não vou conseguir se eu não atingir a mesma vibração que o planeta estará atingindo. Por isso que ele fala que podemos nos demorar em atraso, né? Mas que temos que trabalhar os princípios e sair dos mecanismos doentios que nós vemos ainda nos dias atuais, né? Então, há decretos iníquos, recorda, se já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Então, será que nós estamos auxiliando de fato? Será que nós estamos cooperando? Será que nós estamos fazendo isso com amor? Será que nós estamos fazendo isso com respeito? Será que estamos fazendo isso com moral e com ética? Então, são questionamentos que nós temos que fazer para nós mesmos, como cidadãos, como espíritos, né? Então, ele fala: vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Foi isso que Jesus quis dizer quando dai a César o que é de César a Deus, quer dizer, viver em equilíbrio, em harmonia com as nossos dois lados no momento que estamos vivendo inseridos dentro da matéria. Senão nós não conseguimos gerar esse equilíbrio entre o material e o espiritual, vamos viver em sofrimento. Viver em sofrimento é viver adoecido.
Então, é um momento de reflexão. Então, Jesus, na sua passagem, está nos pedindo reflexão. Reflitam sobre a vida que vocês estão tendo, sobre o momento que vocês estão vivendo, sobre a época que vocês estão vivendo. Procure gerar auxílio às pessoas e a mesmo aos governantes e busque se harmonizar na questão da busca espiritual no respeito às leis divinas. Então, uma simples frase nos traz uma enormidade de informações importantes, né? E ele finaliza aqui, ó, se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ou seja, não se revolte, não critique, não julgue, porque seremos julgados na mesma moeda. E nós não temos a mínima noção dos nossos comprometimentos. Será que nós, em algum momento, fomos maus estadistas e geramos grandes problemas a uma sociedade? E agora nós estamos vivendo um momento para entender isso melhor? Será que em algum momento nós fizemos parte de uma coletividade diferente ociosa que permitiu problemas sociais graves? Então, como vamos fazer críticas ácidas, julgamentos, se eu nem mesmo sei se eu tenho grandes comprometimentos? Então, nos cabe aí a reflexão da mudança. Então, ele fala, não faça críticas acerbas, né? Não vinagre essas críticas, mas ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ou seja, aqueles que estão na governança, né, que são os Césares de todas as épocas, são filhos de Deus igual a nós, sujeitos a erros que serão corrigidos com o tempo. Porque não tem nada mais, vamos dizer assim, prazeroso de saber que nós temos a eternidade para nos corrigir, né? Nós somos criados em um determinado momento, mas a partir do momento que nós somos criados, nós temos o que chama-se eternidade. Então podemos nos corrigir. Aí que está a misericórdia e a justiça divina, porque ele nos permite a continuidade da vida, independente do que possamos fazer de errado. A continuidade da vida nos permite a correção, seja num planeta, seja no degredo para outro planeta, seja em milhões de existências, seja em bilhões de anos, mas Deus nos permite isso. O processo evolutivo, o mecanismo da vida contínua, a possibilidade da eternidade, do entendimento, né? Assim, se nós formos analisar essa situação, ah, nós começamos a entender o tamanho da misericórdia da qual nós estamos envolvidos, e aí nós começamos a entender por que que o jugo é leve, porque ele simplesmente nos permite a continuidade. Que se nós vamos colocar um espaço de tempo que seja 1 milhão de anos, o que que é isso frente à eternidade? Nada. É um segundo. Então Deus nos dá o tempo. Ele é um exemplo superior da paciência, da espera, né? Ele nos fez seres à sua semelhança, mas à sua semelhança espiritual, mas não perfeitos, mas sim perfectíveis. Ou seja, ele nos criou perfectíveis, quer dizer o quê? Ele nos criou com todas as potencialidades divinas a serem desenvolvidas com o tempo. Então, essas potencialidades estão em nós, para serem desenvolvidas ao longo das existências. Então, se nós não entendemos essa relação entre materialidade e espiritualidade, nós temos aí
um processo evolutivo eterno para irmos entendendo esse mecanismo. De épocas em épocas, trazendo aí acertos e erros, entendendo mecanismos de cada época, nós temos a possibilidade de buscar os acertos necessários. Entendendo esses mecanismos que Jesus nos colocou, e onde quer que estejamos, sempre teremos os exemplos superiores que nos são dados, que cabe a cada um de nós analisar, entender e buscar, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso quer dizer o quê? Se você não procurar entender os seus ensinamentos, entender os seus esclarecimentos, tentar se ajustar naquilo que ele nos deixou, vai demorar muito tempo de chegar na porta do Pai, né? Por isso que ele falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala da parábola de núpcias, ele fala exatamente isso. Onde se você, o Senhor mandou convidar as várias pessoas e ninguém compareceu, e aquele que compareceu à porta não entrou porque não pôs as vestes brancas de núpcias. Quer dizer o quê? Não se purificou, não limpou a sua alma, não limpou o seu coração. Então ele não pode entrar. Então, para que a gente possa chegar à porta e poder entrar na festa de núpcias, é necessário que a gente aprenda essa purificação. E para aprender essa purificação, é necessário que a gente entenda essa passagem. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Harmonize sua vida material com a sua vida espiritual. Trabalhe a sua boa cidadania, mas trabalhe também o entendimento e a obediência às leis divinas. Só assim nós vamos conseguir transpor as nossas barreiras. Só assim nós vamos conseguir fazer as transformações necessárias para que a gente possa ter vida após vida, cada vez mais, uma vida mais harmoniosa, mais organizada, mais equilibrada, mais feliz, com menos sofrimento, até o ponto que não necessitaremos mais da vida na matéria e ficaremos mais na vida mais plena e espiritual. Então, acho que é isso que essa passagem coloca. Eu fiz questão de colocar essa passagem de Emmanuel, que eu achei muito dentro dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser, vai lá em Pão Nosso, no capítulo 102, Nós e César, que é muito interessante estudar essa passagem de Emmanuel. E eu agradeço aí mais uma vez o convite e fico aí à disposição, Rose, se quiserem conversar mais alguma coisa. Meu amigo, eu agradeço muito pela sua reflexão. Esse tema realmente muito interessante, essa passagem de Emmanuel, né? Nós e César. Nós precisamos também respeitar muito César, porque são nossos irmãos. Então, é muito bom falar sobre isso, né? Você trouxe, foi no ponto, nos alertando para essa questão muito importante para todos nós. Só temos a te agradecer pela oportunidade, por aceitar o nosso convite. Esperamos poder contar sempre com você aqui para conversar conosco sobre o Evangelho, porque eu percebo que você é um estudioso desse Evangelho abençoado. O nosso irmão Alberto coloca aqui, agradecemos a Alexandre por suas reflexões e esclarecimentos desta noite. Que Deus te abençoe, meu irmão. E abençoe seus bons propósitos, abençoe o seu trabalho na doutrina espírita. Bem, Muito companheiro, obrigado a todos. nós estamos aqui encerrando o nosso estudo. Lembrando a todos que dia 12, domingo, às 15h30, realizaremos aqui na nossa casa o seminário espírita sobre a Boa Nova. E o tema que nós iremos conversar é da lei de conservação. Inclusive, eu mandei para todos vocês o cartazinho hoje, né? Quem vai fazer a exposição é o nosso irmão Luciano Filizola, do Núcleo de Estudos do Espírito Francisco Xavier. Todos são convidados, eu pedi para vocês compartilharem esse tema da lei de conservação bem atual, não é? Muito atual para o momento que estamos vivendo. Todos são convidados para estarem conosco domingo, 15h30, tá bom? Então, para encerrar aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto. Alberto, meu amigo, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, por favor? Pois não. Após o ciclo de estudos do dia de hoje, agradecidos estamos
pelas reflexões desta noite, que possamos utilizar todos esses esclarecimentos para podermos ter um um equilíbrio entre a vida material e espiritual, que possamos edificar o reino de Deus em nosso íntimo, buscando também respeitar as leis humanas, assim estaremos em harmonia com o universo, para que possamos contribuir para o bem comum. Que Jesus nos ilumine em nossos propósitos de seguirmos o caminho de Deus, e que possamos, assim, seguir um caminho de crescimento espiritual. Agradecidos a toda essa espiritualidade que nos inspira para seguirmos um caminho reto, um caminho de um reto pensar, um reto sentir e um reto agir. Portanto, estejamos com os nossos corações em agradecimento. Agradecimentos por tudo que recebemos. Grato estamos. E ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, agradeço pela presença de todos, agradeço as boas vibrações, que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez agradeço ao Alexandre por ter aceitado o nosso convite, por poder estar conosco aqui, falando sobre o Evangelho de Jesus, que é o nosso remédio, né? Na realidade, Jesus é a nossa bússola. E o Evangelho é o nosso remédio, esse remédio que todos nós necessitamos tomar eternamente, porque o Evangelho ele é imortal e vai perdurar aí conosco durante muito tempo, né? O Evangelho é vida, o Evangelho é saúde, o Evangelho é amor. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença de todos e que Deus abençoe vocês sempre. Ó, domingo nos encontramos, 3h30 da tarde, para o nosso seminário do aniversário de 9 anos da nossa casa. Tchau, gente. Boa noite, bom Obrigada descanso, obrigada. pelas boas vibrações. Que o Senhor Boa abençoe. noite a todos. Boa noite para todos.